Olá, Oi, Sônia. tudo bom? Uhum. Que bom. A Pro atrasou um pouquinho que acabou tarde a outra aula. Tudo bem com vocês? Já vou começar a chamadinha para não atrasar mais, tá bom? Vamos lá. Carol, Guilherme Menezes e Guilherme Lima. Presente. Presente. Ellen e Jackson. Leandra e Lívia. Uhum. Misael e Ralph. Presente. Samuel e Arthur. Dois. Vitória, Gabriel. Oi. Oi. João Lucas e Pedro. Oi. Gustavo Luz. Deixa eu ver, tem que ter 18. Certinho, 18 aluninhos. Quem tá faltando? Tá faltando a Bia, a Emanuele. A Bia acabou de entrar. Cadê a Bia? Ela ainda não apareceu para mim. É Beatriz Carvalho. Entrou, apareceu agora para mim. Bia. Então falta a Emanuele, o Vinícius. Só a Emanuele e o Vinícius. O Davi e a Eduarda saíram. O Gustavo não entra. A Jamile, faz tempo que ela não entra. Alguém sabe da Jamile? Não? Sei lá. E a Ana Júlia também saiu, né? Então, só isso. Bom, antes de começar a aula, eu tenho que dar um recadinho para vocês, tá? Parece que tem mais alguém. Olha lá, o Vinícius. Vinícius entrou. Cara, você me colocou? Quem? Arthur? Coloquei, amore. Obrigado. Vinte, certinho. Então agora só falta a Emanuele. Se a Emanuele entrar, vocês me avisem, por favor. Bom, eu tenho um recadinho para dar para vocês antes de começar a aula, tá bom? É uma notícia, na verdade, que a Pro tá grávida. A Pro vai ter Mentira! verdade. A Pro vai ter um Sério? neném. Quem tá grávida? Já sabes, a professora, ela tá grávida. É menino. Parabéns! Parabéns, Dro. Eu tô grávida, tá bem no comecinho. Eu já Tomara que sabia. seja menino, Sora. Gente, agora Menina, pra ficar um casal, ela já tem um filho, agora precisa. Ah, não, fica menino, né? Porque quando é menina, fica dando bronca no menino, então dá dó. Já tá com quantos dias ou meses? Eu tô com 9 semanas. só? Tá? Ô, Sora, 2 me passa seu meses. número do WhatsApp no chat que eu te dou umas ideias de nome pra você dar. Mas tadinho. Tá com quase 4 meses, Sora? Não, 2 meses. Parabéns, Sora. E Parabéns. aí, Sora, o nome do seu e aí filho eu de... não sei o que é ainda. Quando eu souber o que é, eu aviso vocês, eu falo pra vocês. Sora, se for menino, Sora, que posso que ia dar? Sora. A gente não escolheu o nome ainda, a gente não escolheu nada ainda. Daqui a pouco eu vou chorar. Sora, Oi, se for menino, coloca o nome de Matheus. Matheus? Não, Gerson é melhor, Gerson. Gerson é melhor. Gerson. Não, coloca assim, professor Jefferson. Não, Gerson. Não. Só Gerson. Sora, ó, se Oi, for menina, coloque o nome. Coloca o nome. Se for menino, coloca João.
João. Vou pensar, tá bom? Tem o João Coloca na sala, né? Maria. Lembra de mim, Sora? Ela gosta, né, gente? Lembra de quem? Quem que falou? Lembra de mim? Eu. lembro de todos vocês. Eu, o irmão da Bia, o Lucas. Claro que eu lembro de você, né, Lucas? É, a Bia me contou que você tá grávida. Meus parabéns, hein? Obrigada! Muito obrigada. Você vai fazer o desenho para mim, para o bebê, tá bom? Vai Tá fazer bom. um bonequinho para o bebê. E aí, Tá. Lucas? Ô, Ó. Lucas, seu jogador de Free Fire, ruxador, papaquil. Por que a Pro contou para vocês? Porque a Pro tá passando muito mal. Eu não lembro se vocês lembram. Não sei se eu falei para vocês a semana passada que eu tava passando mal e tudo Falou. mais. Eu falei, né? Eu não quis contar para vocês a semana passada, mas essa semana eu tô passando muito mal. Então, às vezes a Pro vai precisar comer alguma coisinha durante a aula. Eu tava comendo bolachinha no começo da aula, porque a Pro tem muito enjoo. Professora, só toma cuidado pra não comer coisas estranhas, tá bom? Não, eu não gosto. A Não minha gosto. mãe, quando tava grávida de mim, ela comia muito cebolitas, aquele salgado de cebola. Até hoje eu gosto. Eu não. Eu como só umas bolachinhas, às vezes eu vou comer alguma frutinha, alguma coisa. Então, às vezes na aula eu vou estar Senhora, comendo. come sushi. Ô, Sora, também Ai, cuidado não pode pra comer sushi. quando Eu tô for comendo descer junto. Professora, não você sabia que meu tropeçar. aniversário é dia Não 20 esse tropeçar mês? e cair. Ô, mãe. Sora, Eu vou ter É. que ir pro hospital. Sora. Tá bom. E outra coisa, pode ser que a Pro passe mal, precise correr pro banheiro também, tá bom? Tá bom. Então, se a Pro sair correndo assim, e às vezes Senhora, a Pro quando a tá... minha mãe estava grávida de mim, ela bebeu um A minha litro sozinha professora de tá Fanta. grávida. Nossa, eu Nossa. tô passando muito mal, tá? Ô, senhora, Então, Minha mãe não vai saber, não. Oi? Eu contei pra minha mãe que você tá grávida, né? Tá? Então, assim, ó, às vezes a Pro vai precisar comer alguma coisinha durante a aula por causa do enjoo. E às vezes a Pro vai precisar correr pro banheiro. Às vezes a Pro vai entrar um pouquinho atrasada por causa do enjoo e tudo mais, tá bom? Por isso que a Pro contou pra vocês não acharem estranho. E às vezes a Pro vai estar com essa carinha assim meio desanimadinha e tal, mas não é por causa de vocês, não. É por causa do enjoo. Eu espero que nas próximas semanas já passe um pouco o mal-estar que a Pro tá sentindo, tá bom? Então, não é por causa de vocês, não é porque a Pro tá cansada, com sono, não é nada disso. É porque a Pro não tá bem mesmo, a Pro tá malzona. Sora, quando minha mãe tava grávida de mim, ela comia de tudo. Eu como de tudo. Eu não tô, assim, com enjoo de comer. O meu problema é comer. O meu problema é mais cheiro. Então, por exemplo, alguns cheiros me enjoam e eu fico enjoada o dia inteiro, assim. Eu vou melhorar só à noite. À noite eu dou uma melhoradinha. Mas, assim, eu como de tudo. Fruta, como comida, como, né? Tudo que pode. Mano, come bastante banana. É Tô bom. comendo. Nossa, banana é uma coisa que eu tô comendo bastante. Suco de laranja, uma vontade de Minha tomar mãe, suco de laranja. quando minha mãe tava grávida da minha irmãzinha, ela só vivia comendo banana. Banana é Banana é bom horrível. porque grávida tem muita cãibra. E aí a banana é boa pra cãibra, tá? Mas a gente já tá conversando já faz um tempão. E tem muita coisa hoje pra falar, tá? Vocês estão vendo a apostila? Sim. Sim. Então vamos lá, ó. A gente vai falar hoje vai ser meio estranho assim a aula, porque a gente vai começar com um assunto e terminar com outro. A gente vai terminar esse módulo 14, que é o reino da Etiópia e o reino de Aksum, que a gente começou a falar dos impérios e reinos africanos. E depois a gente vai começar o módulo 15, que é a Europa além dos romanos, tá? E aí a gente termina o módulo 15 na última semana, que vai ser a semana 10, tá bom? Que é a semana que vem. Semana que vem a gente acaba a apostila. Bom, no começo desse módulo, a gente trabalhou 2 reinos, né? 2 impérios, na verdade. Foi o Império Egípcio, que a gente voltou a falar um pouquinho de Egito, e o Reino de Gana. Hoje, a gente vai falar do Reino da Etiópia e o Reino de Aksum. Tá? Às vezes vai aparecer como o Império Aksum, porque foi uma região bem grande, bem rica. Para vocês entenderem,
Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Doutora, até que página a gente vai hoje? Hoje a gente vai até a 40. A Leandra perguntou quanto tempo faz que eu descobri. Já faz uns 15 dias que eu descobri. Mas hoje a gente vai até 48, tá? Tá. Mas eu não quis contar antes, porque eu queria ir no médico, fazer tudo bonitinho. Tá bom? Antes de contar para vocês. E eu contei para a Márcia primeiro, para o pessoal da escola, né? Para eles saberem antes. Vamos lá! Senhora, rapidinho. Quem foi a primeira sala a saber da sua gravidez? Foi o sexto A hoje. Ah, O sexto A, o sexto B, o sexto C. ô, senhora, nós é sempre o último a saber das coisas, né? Ai, tadinhos. Não, é porque eles tiveram aula primeiro, daí eu tive que contar para eles primeiro. Que pode ser que a Pro passe mal e aí eu tenho que parar a aula e aí vocês vão entender por quê, né? Senão eu passo mal, saio correndo, o aluno não vai entender nada. Bom, eu vou mostrar no mapa, o mapa lá no começo do módulo, o Império de Aksum e o Império da Etiópia, aqui o Reino da Etiópia, tá vendo? Eles são muito próximos. Então, a gente vai estar falando, praticamente a gente vai falar do mesmo lugar. Embora sejam dois reinos diferentes, eles vão chegar a se fundir, né? O Império de Aksum, ele toma o reino ali da Etiópia num determinado momento. Fechem os microfones porque tá com barulho de fundo, pessoal. Abrem só quando vocês forem falar. E então, é essa região aqui que a gente está conversando, tá bom? A gente já tinha falado dos outros dois, e aí hoje a gente vai falar desses outros dois aqui. Bom, a Etiópia está localizada no nordeste da África. Hoje ela é um país, então a Etiópia continuou com o mesmo nome, sendo um país. Aksum não, Aksum vai mudar o nome, vai se tornar outro país, né? Que eu não sei exatamente onde que é, mas pega ali uma parte da Etiópia e tudo mais. E ela está no chifre da África. Eu vou mudar um pouco aqui o compartilhamento. Falem para mim se mudou. Mudou o compartilhamento? Sim. Mudou, né? Esse chifre da África, ele está se separando da África. Então, exatamente ali nesse lugar que a gente está estudando, onde era Aksum, Etiópia, Somália, uma parte do Quênia, ele está abrindo uma fenda. Ó. E ela está se separando. Ó. Lugares que já não dá mais para passar, tem lugares que eles tiveram que aterrar para a estrada continuar. Mas o que eles sabem, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Ó. É uma região onde tem a placa tectônica aqui da placa arábica, e aqui tem uma fenda, ó, é um vale da Grande Fenda. Os pesquisadores, geólogos, eles já sabiam que tinha essa fenda, e eles sabiam que ia chegar um momento que ela ia separar. Eles só não sabiam que ia ser agora, eles não tinham noção, eles achavam que ia demorar mais tempo. É uma região de vulcões, então como tem os vulcões que entram em erupção, o tremor de terra faz com que essa fenda se abra. É algo natural, tá? Não foi causada pelo homem, nada disso. E aí, teoricamente, ela vai ficar assim, ó. E essa parte da África, exatamente aqui, ó, aqui é a Etiópia, ó. Então, a Etiópia, ela vai se separar no meio. O país vai ser cortado no meio. É mó zoeiro o negócio, vai ficar, ó. A gente não sabe ainda como vai se chamar, se vai ser uma parte da África, alguma coisa assim. Tá? Mas ela vai se separar, ó, e vai cortar vários paísezinhos no meio, certo? É a região aqui onde a gente está estudando. Quando, Pro, que vai abrir? Ela já está abrindo, mas eles acham ainda que vai demorar algumas centenas de anos para ela romper totalmente, porque ela vai romper até o magma e vai separar, vai criar uma outra placa ali, como se fosse uma grande ilha ali, vai virar um novo continente. É louco o negócio, muito nada a ver o negócio. Bom, essa região inclui a Somália, Djibouti, Eritreia. A Somália é esse país bem no chifre, assim, bem na costa. O Djibouti e a Eritreia são dois países bem pequenininhos que ficam ali. A Etiópia é a segunda nação mais populosa da África e a 10ª maior em extensão, então é um país muito grande. E é um país muito pobre, né? Eles passaram por diversas secas. Então, assim, normalmente aquelas fotos que a gente vê de crianças bem magras, passando fome, aqueles comerciais que passam da Cruz Vermelha, né, deles levando lá os Médicos Sem Fronteiras, né, Cruz Vermelha não, Médicos Sem Fronteiras, que passa às vezes comercial na televisão,
é dessa região aqui, do chifre da África, desses países que são considerados países muito pobres. Mas ali a pobreza é por causa da seca, né? Eles não têm como plantar, e aí eles dependem muito de ajuda humanitária, porque eles passam por períodos de 20, 30 anos sem chuva. E aí, totalmente seco mesmo, eles não têm como fazer plantação. Embora tenham sido regiões com grandes impérios, grandes reinos muito ricos. E eles têm uma cultura muito grande, vocês vão ver as construções, são muito gigantescas, coisas assim, uma tecnologia absurda. Muitos sítios arqueológicos, tanto de hominídeos quanto de dinossauros. Se eu não me engano, a Etiópia é uma das regiões que mais tem pirâmides no mundo, tá? Porque os povos de lá... Eu não lembro o nome daquele povo que vivia ali, mas eles construíam várias pirâmides. Não são grandes quanto as do Egito, mas eles têm muitas e muitas e muitas pirâmides. E etíope o Australopithecus lucy, que a gente já estudou, né? Que durante muito tempo foi considerado o Australopithecus mais antigo do mundo, a Lucy, certo? E é lá da Etiópia também. Então é um lugar muito rico. Teve ligado às terras de Aksum. Aksum vai chegar um momento que vai se tornar capital. Não, a Etiópia vai se tornar a capital de Aksum, porque Aksum vai dominar a Etiópia. Algumas coisas são contadas na Bíblia. Dizem, inclusive, que quando houve a destruição do Templo de Salomão e eles salvaram a Arca da Aliança, onde estão os 10 mandamentos, as 2 placas com os 10 mandamentos de Moisés, né? Que Moisés recebeu de Deus, estaria escondido na Etiópia, numa das igrejas cristãs da Etiópia. Tá? Outra coisa interessante, muito interessante, o café, que muita gente toma, tal, ele é nativo da Etiópia. É uma plantinha que surge lá na Etiópia. Então, ele era cultivado e comercializado com os árabes. Os árabes não tomavam café, começaram a tomar café depois, porque se popularizou muito, mas os árabes, eles compravam café e revendiam para outros povos esse café. Ah, eu passo sim. Deixa eu... É que você não está mais no grupo, né? Mas o pessoal tem no grupo lá meu número. Mas eu já mandei aí para você, tá bom? Bom, e eles ganhavam muito dinheiro comercializando o café. Depois, o café vai se popularizar e vai ser levado para outros lugares, por exemplo, para o Brasil, café árabe, para o México, que é um grande produtor de café, enfim, café, a mudinha, né, a plantinha do café vai ser levada para outros lugares do mundo. É uma planta de regiões quentes, então, países com muito calor, como o Brasil, por exemplo, a planta se deu muito bem e aí ele passa a ser cultivado em outros lugares também, certo? Mas a origem do café, ele é da Etiópia. Bom, nós não vamos ler esse texto todo, que fala das relações entre a Etiópia e o mundo muçulmano, e aí eu vou mostrar no mapa para vocês entenderem. Ó, a Etiópia e o reino de Aksum, eles estão aqui, ó. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o mapa. Ué, não aumentou por quê? Aí. Ó, Aksum é essa região aqui, ó. E a Etiópia, tá? Eu vou acabar falando dos dois juntos, porque vai chegar um momento que eles vão ser um só. E os árabes estão aqui, ó. E uma coisa que vocês não podem confundir. Árabe é uma coisa, muçulmano é outra, tá? O islâmico é outra. Os árabes são os povos da Arábia. Então, ali existiam diversas tribos árabes que depois se uniram, mas elas eram tribos independentes e cada um comercializava do seu jeito. O islamismo vai ser uma religião que surge ali na Arábia, na Península Arábica, nessa cidade chamada Meca. E uma das características do islamismo é que conforme o povo vai se convertendo, eles vão se unificar, porque são todos árabes, mas são tribos diferentes. Igual os hunos que a gente vai estudar daqui a pouco, no finalzinho da aula. Então, eles vão se unir e aí vão se expandir, tá? Então, na verdade, aqui vai ter esse comércio entre os reinos de Etiópia e Aksum com esses povos árabes. Porém, a Etiópia e Aksum são cristãs.
Isso vai gerar um conflito muito grande, porque eles são cristãos e eles estão comercializando com muçulmanos, tá bom? Lá no século VII, mais ou menos, surge o islamismo. 620, 622, mais ou menos, surge o islamismo. E depois eles começam um período de expansão. Então, eles vão se expandir para essa região toda. Começa em Meca e Medina, que é muito próximo aqui. Aí aqui eles vão se expandir para cá. Depois eles vão se expandir por todo o norte e eles vão tentar expandir para cá também. Mas aqui, como tem os reinos cristãos, eles vão ser impedidos. Isso vai gerar um conflito, tá? Então, eu vou voltar aqui para vocês poderem entender. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aí. Bom, as relações entre os povos das duas margens ali do Mar Vermelho, o Mar Vermelho ele é um mar fechado, né? Ele tem uma saída para o norte ali no Egito, que é o Canal de Suez, mas não é toda embarcação que passa. E tem um canal ali embaixo que sai para o Mar da Arábia, ali para o Oceano Índico, que é o Estreito de Aden. E também ele é bem estreito, né? Não é toda embarcação que passa também. Então, o Mar Vermelho é considerado um mar fechado. Esse tipo de mar fechado é fácil de navegar. Então, tem trechos ali que dá para navegar de barquinho a remo, tá? Teria sido esse o mar que Moisés abriu para o povo passar. Realmente, tem regiões que ele abre sozinho. Ele seca e depois de um tempo ele volta, a maré baixa, e aí ele seca, dá para passar andando, e depois a maré sobe e a água sobe de novo. Tá? Moisés sabia desses paranauê. E aí, aqui ocorrem essas relações entre cristãos e muçulmanos. Tá? E essas relações nem sempre foram amigáveis. Um dos motivos é a própria religião, porque eles não aceitaram a expansão árabe ali, eles não aceitaram que os árabes levassem o islamismo para a região. Então, eles não se converteram. Todos os povos ali ao redor se converteram ao islamismo e eles não. Tá? Então, assim, teve briga, uma frota atacou outra, depois os árabes atacaram os etíopes, né? As embarcações etíopes, aí começa um grande problema. Então, durante o século VII, que é quando surge o islamismo, a Etiópia foi a senhora ali do Mar Vermelho. Era quem dominava todo o comércio no Mar Vermelho. Porém, conforme os árabes foram se unindo e foram se unificando, que foi uma característica do islamismo, eles inverteram essa força, né? Eles inverteram isso e acabaram não conseguindo dominar mais ali e os etíopes acabaram perdendo, tá? E aí os muçulmanos exercem o controle absoluto do Mar Vermelho e isolam a Etiópia. Sem fazer esse comércio que a Etiópia fazia, a Etiópia empobrece e acaba sendo dominada pelo Império Aksum, por exemplo, tá? Então, a principal característica o que faz a grande diferença é que eles são cristãos. E eles vão se manter cristãos até hoje, tá? Assim, toda a África ali é muçulmana e a Etiópia, ela é cristã, certo? Bom, vamos falar um pouquinho do reino de Aksum. A minha barriga tá roncando, eu estou com fome. Tô meio bolachinha aqui. Nesse mapa, vocês conseguem ver, por exemplo, as relações comerciais e as rotas de comércio. Não dá para separar, porque o comércio era feito com a Península Arábica, por vários motivos. Aqui na Península Arábica é um desertão. Então, a maior parte aqui, ó, é um deserto. E aí vivem nômades, beduínos. Não se produz nada, porque é deserto e não dá para produzir nada. Então, eles têm que comprar tudo de fora. Mas, por exemplo, é uma região muito rica, que produz pedras preciosas, muito ouro. Hoje eles vivem de petróleo, porque é uma região que tem muito petróleo. Eles produziam muito tecido, muito tapete, que é próprio dos árabes, aqueles tecidos esvoaçantes, tal. Então, o que acontecia? Eles vendiam esses produtos para os reinos africanos. E os reinos africanos, porque a África é muito rica, ela tem muita matéria-prima e muito artigo de luxo, vocês vão ver, vendia esses produtos para os árabes, principalmente comida, tá? Porque os árabes não tinham, aqui a gente tem área de plantio, aqui não tem área de plantio. Então, tinha que ter essa relação comercial.
Quando os árabes cortam essas relações comerciais porque eles são cristãos, tanto Aksum quanto a Etiópia vai entrar em decadência. Tá? Sem dinheiro, eles não têm como manter exército, sem exército eles são invadidos, certo? Bom, o reino de Aksum, ele foi tão importante, ele foi tão grande e tão rico que ele preocupou aqui o Império Egípcio e a Núbia. A Núbia era o reino Kush e o Egito aqui era o Império Egípcio. Eles eram tão ricos que eles, né, ficaram preocupados. Outra característica é que Aksum tinha acesso ao rio Nilo. Então, ele conseguia, por exemplo, chegar na Núbia e chegar no Egito através do rio Nilo, levando produtos pelo rio. É muito mais fácil do que pelo deserto. Bom, o comércio com os árabes, eles chegaram a ser atacados, mas não venceram, porque Aksum era muito forte. O comércio com os árabes, ele era de artigos de luxo, então era para uma elite social e comercializavam artigos de luxo. Por exemplo, os árabes produziam incenso, porque esse povo adora incenso. Os tecidos finos, que a gente vê que os árabes usam bastante, são tecidos finos que para o deserto protege e não dá muito calor. E as pedras preciosas, que eles tinham bastante. Ali é região de pedra preciosa e ouro. Tanto que os árabes usam muito ouro, tá? Porque eles têm muito acesso. E eram trocados por marfim, que vem do rinoceronte ou do elefante africano. Escravos africanos, também tecidos que os africanos produziam, porque ali eles produzem muito linho. O Egito produz muito linho, então eles fabricavam tecido de linho, que também é um tecido fino. O almíscar, que é um perfume, eu não sei de onde vem o almíscar, se é plantinha, o que é, eu não sei. O âmbar é a resina fóssil. A plantinha, ela solta aquela aguinha, aquela resina, e quando ela fossiliza, e aí eu preciso de milhões de anos para fossilizar aquilo, ela vira uma rocha muito bonita, muito cara, porque é muito difícil de achar. Como a África é um lugar assim, berço de tudo, então tem muita resina, tem muito fóssil de dinossauro, tem muito fóssil de hominídeo pré-histórico e tudo mais, isso se tornou um artigo de luxo, esse âmbar. Ele era usado para objetos de decoração, é usado para fazer joias, e é muito, muito, muito caro. Além de peles de animais, porque na Península Arábica não tem animais, é um deserto, né? Não tem, só tem camelo. E aí na África tem, né? Pele de onça, não. O que tem na África? Tem tigre, tem leão, tem zebra, que dá para tirar a pele, girafa, dá para tirar a pele. E outros animais que eles tiravam a pele para fazer roupas e tudo mais. E penas raras, porque também no deserto não tem pássaro para ter pena. E às vezes eles queriam fazer objetos de decoração com penas, ou mesmo roupas e tudo mais, e aí eles usavam as penas dos pássaros africanos. Bom, o reino de Aksum, ele se tornou, era altamente desenvolvida, sede de um dos 4 maiores reinos do mundo, ao lado de Roma, a Pérsia e a China. Então o Aksum se tornou, então, o Egito já tinha caído, né, nesse momento, porque ele foi invadido pelos macedônios, gregos e depois pelos romanos. Inclusive, a Cleópatra, ela era grega, tá, pessoal? Ela não era egípcia, não. Ela era da família dos Ptolomeus, que era grego. Ela foi educada como grega. Ela não conhecia muito do Egito, não. A família dela era meio grega, meio egípcia. E ela foi a última faraó, tá? Mas como grandes reinos, era Aksum, Roma, Pérsia e China. Bom, Aksum foi o primeiro a se tornar cristão, o primeiro lugar a se tornar cristão fora de Roma, tá? E aí a Etiópia também vai ser cristã. Esse vai ser um dos motivos da sua decadência, porque os árabes não vão querer fazer comércio com cristãos, e aí eles vão acabar aqui, ó, enfrentou a oposição dos muçulmanos vizinhos, entrando então em decadência, certo? Tem uma questãozinha dessa da semana para vocês. Daí nós temos as grandes construções de Aksum, que eu não coloquei questão na prova disso, e eu coloquei só como
Curiosidade. Primeiro, quando começa o período de grandes navegações, e os portugueses vão para essa região, porque eles vão fazer comércio com esses povos, principalmente para as especiarias e para conseguir escravos, eles vão ficar abismados de ver as construções desses lugares. Como eu falei, hoje eles são países muito pobres, mas eles já foram muito ricos, então eles têm grandes construções. Por exemplo, as casas do reino de Aksum eram muito parecidas com as casas portuguesas, ó, pintadas de branco, de madeira e pedra, como as casas dos camponeses de Portugal. Eles construíam os obeliscos, que ninguém sabe para que servem esses obeliscos. Os egípcios também faziam muitos obeliscos. O obelisco, ele é um monumento, ele não tem uma serventia. Ele serve para homenagear uma pessoa, ele serve para homenagear um evento. Vamos comemorar a vitória de uma guerra, constrói um obelisco, alguma coisa assim. Mas ele não tem uma finalidade, ele não serve para nada, na verdade. Ele é só um monumento. Mas aqui fala que ele era um monolito. O que é um monolito? Ele era construído com uma pedra só. Não é uma pedra encaixada em cima da outra. Ele é feito com uma pedra só, de centenas de toneladas, que era transportada, erguida e esculpida. Então, assim, eles achavam que era uma coisa absurdamente grande. Chegava a mais de 20 metros de altura e tudo mais. E aqui é umas coisas muito loucas. Aqui é na Etiópia. Porque eles eram cristãos. E lá na Etiópia, existem 11 igrejas construídas dessa maneira. Quando as pessoas viram isso a primeira vez, elas ficaram assim, ó, como que os caras constroem uma coisa dessa? Por quê? Porque ela não é construída como a gente constrói as coisas para cima. Ela é esculpida na rocha para baixo, tá? Então, eles cortam, escavam e desbasta a rocha para esculpir as igrejas inteiras. Então, tá vendo que o teto da igreja está na altura do chão, ó? Aqui é uma rua, aqui é a estrada, ó, ponte. O teto da igreja é da altura do chão. Porque, na verdade... Caramba, isso é uma igreja? Isso é uma igreja cristã copta. Lá eles são cristãos coptas, eles não são nem católicos, nem evangélicos. É um cristianismo anterior. Tá? É mais ou menos do século V. O catolicismo surgiu no século XI e os protestantes no século XVI, né? E os evangélicos no século XIX. Então, eles são anteriores a isso, eles são um cristianismo mais primitivo, que a gente chama. Tá? E são... O que muda, na verdade, são mais os rituais, porque a crença é igual, a Bíblia é a mesma, o que muda é mais os rituais mesmo de uma igreja para outra. A gente vai estudar isso melhor no ano que vem. Mas o que vocês têm que entender disso aqui é que os caras escavavam a pedra, cortava a pedra. Gente, o negócio é enorme, é alto, tá vendo? Aqui é uma portinha, ó. Deixa eu passar para cima. Aqui é a portinha onde... Aqui é uma igreja, a hora que você entra, tem uma igreja lá dentro, com um altar, com um santo, sei lá. Exatamente igual uma igreja cristã, que a gente pode entrar a qualquer momento, certo? É numa dessas igrejas aqui que eles falam que está escondido a Arca da Aliança. Tem uma dessas igrejas que ela é fechada, ninguém pode entrar. Só entra os membros da igreja, pessoas da comunidade da igreja. Ela tem portão, assim, essa parte de fora aqui, ela tem um portão grande, então não tem como pular, porque é muito alto, tá vendo? É muito alto aqui. Aqui é um prédio de praticamente 2 andares, 3 andares, ó. Então, é muito alto, tem, sei lá, 10 metros de altura, mais até. Então, não tem como pular. E nessa igreja ninguém pode entrar. Nas outras pode. Se você quiser visitar, assistir uma missa, alguma coisa, você pode. Mas exatamente nessa, ninguém entra. Então, dizem que quando houve a invasão do templo de Salomão, e o templo foi destruído, ele foi destruído 2 vezes. Ele foi destruído, reconstruído, depois foi destruído de novo. Fugiram com a Arca da Aliança para salvar os mandamentos de Moisés. E teriam ido para a Etiópia porque era um país cristão muito longe. E aí eles isso foi levado para lá.
né? Mas ninguém sabe se é verdade, porque a Arca da Aliança ela está totalmente perdida, né? Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Muitos dizem que ela nem existia, enfim, tudo mais. Então, assim, é uma construção fenomenal, assim, que não existe outra igual no mundo inteiro. Eles têm 11 igrejas desse tipo. Essa aqui, ó, que é do quê? De São Jorge. Ela tem a forma de uma cruz grega. A maior parte delas é em forma de cruz grega. Essa cruz grega, ela tem os dois braços do mesmo tamanho. É igual a cruz do Vasco, que na verdade é a cruz de Malta, que são dos navegadores portugueses. Ela tem a cruz, os dois braços da mesma altura, né? É diferente da cruz cristã, que você tem o braço da vertical mais longo do que o braço da horizontal, né? A cruz grega, ela tem os dois braços, ela é no meio, e os dois braços têm a mesma altura, mesma distância, né? Mas é uma construção, assim, única. Ela fala, ó, esse método de construir só se desenvolveu nas altas montanhas da Etiópia. A gente não tem esse tipo de construção no resto do mundo, certo? Bom, vamos mudar de módulo. Falei para vocês que a gente ia começar a falar de um assunto, agora vai para outro. E a gente vai para o módulo 15, que é a Europa além dos romanos. Por quê? Porque a gente fica muito tempo estudando Grécia e Roma. E a impressão que a gente tem é que a Europa é só Grécia e Roma. Quando, na verdade, existiam coisas acontecendo fora da Grécia e Roma, né? E a gente vai estudar vários povos. Hoje, por exemplo, a gente vai estudar esse aqui, os hunos. E a semana que vem a gente vai estudar os germanos, que são godos, visigodos, ostrogodos, lombardos, burgúndios, alanos, vários povos ali chamados de germanos, que são povos ali que viviam na região da Alemanha, tá? Mais ou menos daquela região. E na semana que vem a gente vai estudar os francos, que era um povo que deu origem mais ou menos à França hoje, o que seria a França hoje. Vai ser um reino muito grande e muito importante, certo? E vocês vão ver que são povos diferentes. Esses hunos, eles não eram bem europeus, tá? Então, vamos lá. Para vocês entenderem o que são os hunos. Os hunos eram várias tribos com algumas características culturais em comum e com antepassados em comum, então eles eram meio parentes. E esses povos viviam no centro do continente asiático, então eles não eram europeus, eles eram asiáticos. Porém, eles vão migrar para a Europa, tá? E é essa migração que causa o fim do Império Romano, vocês vão entender. Uma característica dos hunos é que eles eram excelentes criadores de cavalo. Toda vez que a gente fala de huno, a gente pensa em cavalo, porque não tem como separar o huno do cavalo, tá? Então, eles eram excelentes criadores de cavalo, eles dominavam técnicas de combate a cavalo e usavam o cavalo para tudo. Vocês vão ver no texto que a gente vai ler dos romanos que eles eram, assim, totalmente ligados ao cavalo. A ponto de eles não precisarem, os cavalos eram tão adestrados, eles tinham tanta familiaridade com o cavalo, que os cavalos não precisavam de rédea. Tipo, se eles não que não tivesse a rédea, mas eles não usavam, eles não seguravam o cavalo, né? Se bem que o freio, como chama, quem entende de cavalo aí? Como chama o lugar onde você põe o pé? É estribo? É sela. Não, a sela é onde você senta. Não sei, Pro. Onde você põe, sabe assim a parte que você põe o pé? Normalmente para subir no cavalo. Rédea, não é? Exato. Rédea? Não, a rédea é aqui onde você segura e você vai guiando o cavalo. Sim. Bom, não sei, mas é onde põe o pé. E esse negócio ele só foi inventado, sei lá, uns 300 anos depois, até mais, quase 1000 anos depois desse momento que a gente está estudando. Então, na verdade, eles tinham que subir no cavalo e se equilibrar no cavalo sem apoiar o pé. Não tinham onde apoiar o pé. E por isso que era muito difícil cavalgar. Porque hoje você consegue se segurar na sela com as pernas e ter os braços livres. Então, na Idade Média, por exemplo, eles usavam escudo e espada e ficava com as duas mãos livres porque eles se seguravam pelo pé. Mas na época que nós estamos estudando, não tem isso ainda.
Mas eles conseguiam combater a cavalo com espada, com lança, com arco, flecha e tudo mais, sem se segurar no cavalo. Oi? O nome é estribo. É estribo, né? Estribo, É. isso mesmo. É onde põe o pé para subir na sela, né? E a rédea é onde tem aquele freio que põe no cavalo, é um metal que passa por dentro da boca, e aí sai dois couros, né? E aí, se você quer que o cavalo vá para o lado direito, você puxa a rédea do lado direito, ele vai virar a cabeça e sabe que ele tem que andar para lá, tal. Para parar, você puxa as duas, ele vai dar aquela paradinha. Eu não ando a cavalo, mas eu entendo um pouco de cavalo. Eu não ando porque eu tenho dó do cavalo. Mas meu irmão andava muito a cavalo, então eu sei algumas coisinhas. Era um povo seminômade. O que é um povo seminômade? Ele não fica num lugar só, mas ele pode ficar num lugar só durante décadas. Então, assim, eles migravam em busca de alimento, em busca de uma melhor condição, mas a característica de ser seminômade é que eles não faziam construções, né? Eles montavam cabanas, tendas grandes e tendas até confortáveis, tá? Então não era desconfortável, com tecidos, com tapetes e tudo mais, que é próprio desses povos. Ficavam às vezes décadas no mesmo lugar, mas eles não construíam nada porque eles sabiam que um dia eles iam ter que migrar. Quando eles migravam, eles levavam a família toda e os grandes rebanhos de animais, de cavalos. Então eles levavam o cavalo, eles não abandonavam o cavalo de jeito nenhum, tá? Então, às vezes, eles tinham que ir para lugares que tinham pasto para os cavalos, então não era fácil essa migração. Quando eles encontravam um lugar bom, eles ficavam durante um tempo. Quando esse lugar não era mais legal, eles acabavam migrando, tá? E é uma dessas migrações deles que faz com que o império acabe. E aí eu vou explicar por quê. Aí fala assim, ó, que no século IV, e a gente vai pensar que o Império Romano acabou no século V. No século IV, desliguem os microfones, pessoal. Fatores climáticos, então mudanças do clima, e crescimento de outros povos do Oriente fizeram com que os hunos migrassem para a Europa. Então eu vou pegar no mapa para vocês poderem entender o que aconteceu aqui. Por que isso tem a ver com o fim do Império Romano? Os hunos era dessa região aqui, ó, da Ásia, do centro da Ásia. Região assim entre a Mongólia, a China não, Mongólia, a Rússia, a Armênia, sei lá, aqui é a Armênia, tá vendo? Uns paísezinhos que tem por aqui. Bom, eles eram dessa região aqui. Oi? Como que eles venceram os hunos? Quem venceu os hunos? Como é que eles venceram? Os hunos venceram? Não, os outros. Os outros não venceram. Ah, então eles tiveram que deixar a China mesmo, né? Mula resolveu isso, né? Os hunos ganharam, mas como eles eram nômades, eles não ficaram. Eles acabaram migrando para outro lugar, entendeu? Mas a Mulan não tinha acabado com os hunos, pelo que eu me lembro? Quem? A Mulan. Ah, a Mulan é da China, né? Talvez aqui na China, aqui no Oriente, eles tenham realmente perdido. Os hunos tenham perdido. Aqui tem os... Qual que é o do Gengis Khan? Eles são um povo ali, que é meio da China, meio da Mongólia. É que na época da Mulan, a China não é a China que a gente conhece hoje. A China eram vários reinos chineses e eles eram meio independentes. Por isso que eles vão construir a muralha da China, para impedir que alguns povos vão de um lugar para o outro, alguma coisa assim. Mas não existe um império chinês ali na Mulan, são reinos meio independentes, só depois que a China vai se juntar. Tá? Mas aqui na Europa, os hunos não vão perder. Eles vão acabar migrando depois para outro lugar. Talvez eles não gostaram muito da região aqui, eles vão acabar migrando para outro lugar. Tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Tem um mapa, alguém perguntou até que página que vai hoje. Vai até a 48, a próxima. A gente já está acabando. 48. Mas a gente já está acabando. Aqui, ó, nesse mapa da página 34, a gente já viu que aqui no Império Romano, não sei se vocês conseguem ver, mas vai ter um monte de povos vivendo aqui, ó. Então, na verdade, eles estão aqui, ó.
Aqui é o Império Romano. E os povos, eles vivem aqui, ó. Aí o que acontece? Os hunos, eles vão vir daqui em busca de um melhor clima, por causa dos pastos, que às vezes eles precisam de mais pasto para os cavalos, por causa do crescimento de outros povos, que podem ser o povo do Gengis Khan, lá, que eu não lembro que povo que é, mongóis. Pode ser os mongóis, pode ser chineses, que estão expulsando eles dali. E eles vão ser sanguinários, os hunos eram temidos. Os povos que viviam aqui, ó, são povos pequenos, são aldeias, são tribos. Eles não são povos grandes, são agricultores, são estruturas bem pequenas. Eles não são grandes impérios, grandes tribos. São tribos bem pequenas. O que vai acontecer? Os hunos vão invadir o território deles. Para fugir dos hunos, eles vão invadir o território romano. Simples assim. E aí eu vou lembrar vocês algumas coisinhas. Os povos que viviam aqui, os povos godos, germanos, os francos, os alanos, alamanos, burgúndios, todos esses povos que viviam aqui, ó, eles tinham relações até de amizade com os romanos. Por exemplo, as crianças estudavam nas escolas romanas. Muitos deles participavam do exército romano, em troca de algum favor, de alguma coisa. Então, assim, os romanos deixavam eles ficarem aqui e eles não atrapalhavam os romanos. Só que, como eles conheciam muitos romanos, eles sabiam que os romanos estavam em crise já. E eles sabiam as regiões da fronteira que não tinha mais exército. Que o exército estava... Lembra que os romanos tiveram problema e tal, e aí não tinha mais dinheiro para pagar o exército foi abandonando. Então, quando os hunos invadem, eles sabem os pontos que o Império Romano tem problema. E aí eles acabam invadindo o Império Romano. Então, os hunos foram os responsáveis, praticamente, ali pelo fim do Império Romano. Os hunos vão chegar a invadir o Império Romano, a invadir terras e tudo mais. Nessa época, o comandante mais famoso vai ser o Átila. Tem filmes sobre ele, livros sobre ele, Átila, o Huno, o cara que invadiu o Império Romano, o cara que era mais temido, o comandante mais temido, o cara que em cima do cavalo ninguém vencia e tudo mais, tá? Para encerrar a aula, a gente vai falar um pouquinho desse texto, porque esse é um documento de um historiador romano que viveu lá no século IV, que é a visão deles dos hunos. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês um conceito que é importante vocês entenderem, que é o conceito de bárbaro. Porque eu já estou falando essa palavra já faz algum tempo. Os povos bárbaros invadiram, os bárbaros invadiram. Quem são esses bárbaros? Então, primeira coisa. Bárbaro, ele pode ter dois significados. Eu posso falar assim, nossa, que coisa, que bárbaro isso, né? Como algo que é muito legal, ou muito bonito, ou muito diferente. Ou eu posso usar o termo assim, nossa, que barbaridade. Para falar de algo muito cruel, muito violento, muito feio que tenha acontecido. Certo? Então, eu posso ter essas duas. Sora. Oi. Sobre essas atividades, esses exercícios que tem que fazer, a gente faz ou espera você mandar aquela correção pela Agenda Edu? Pode ir fazendo e depois vocês corrigem, não tem problema. É que tem algumas que eu não fiz, aí eu não sei. Eu mando as correções. É que eu acho que antes não teve, né? Ou será que eu esqueci de mandar as outras correções? Nossa, eu tinha mais correção para mandar e eu não mandei, né? Semana passada eu tinha correção. Eu mando a da semana passada e a dessa. Sora, lá no sul do Brasil, eles falam, nossa, que barbaridade. Nossa, que Como algo muito ruim, não é? Sim. Algo muito violento. Exatamente. Pode falar. Como a família da minha mãe é lá do Rio Grande do Sul, né? Aí eles ficam falando, nossa, que barbaridade. Que barbaridade. Exatamente. Então, na verdade, o termo bárbaro, ele é um termo pejorativo. Ele é um termo que põe a pessoa para baixo, inferior. Ele deixa a pessoa inferior. Por quê? Porque os romanos, eles se sentiam os melhores do mundo, como centro do mundo. Porque foi um grande império, um império que influenciou muita coisa. E eles tinham algumas características culturais e eles achavam que que o jeito deles era o melhor. Então, tudo que era diferente do romano era pior, tá?
bem preconceituoso mesmo. Então, eles eram bem preconceituosos. Mas era a visão que se tinha na época. Eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, por exemplo, de entender tudo como diferente, né? E não como inferior ou superior. E aí, para o romano, tudo que estava fora de Roma era bárbaro. Então, eles não faziam distinção. Porque a gente vai estudar, por exemplo, Huno é uma coisa, Franco é outra, Godos são outros, Vikings são outros, Anglos são outros, Saxões são outros. Cada povo tem a sua característica. Africanos é outro, os povos árabes é outro, cada um tem a sua característica. Para os romanos era tudo igual. Tudo assim, ó, fora de Roma é bárbaro. Era tudo bárbaro. Então, todas as vezes que vocês verem, eu nunca li Diário de um Bárbaro Covarde. Nunca li. Vou procurar. Vou até anotar aqui, tá bom? Diário. Eu vou ler. Do que você tá falando? Oi? Do que você tá falando? Eu tô falando do chat. Vocês mudam as coisas do chat, eu leio e respondo, gente. Alguém Não apareceu nada? no chat? Pra nós não apareceu nada. É porque é reservado, aí só aparece pra mim. Ah. Tem gente que manda no reservado, aí só aparece pra mim. Pera, qual que é o nome do livro? Que eu também vou anotar aqui que eu quero saber. Diário de um Bárbaro Covarde. Bárbaro Covarde. Ele é baseado no Clash of Clans, mas é muito engraçado. Ah, é? O cara é covarde, aí ele é num grupo de bárbaros, é muito engraçado, você dá risada. É meio como Treinar Seu Dragão, né? Que ele também é meio covarde. É. Né? Consegue matar os dragões, verdade. Vamos lá. E aí a gente vai ler esse texto dos Hunos para vocês poderem entender como que os romanos viam os Hunos. Vocês vão ver que tudo que ele vai falar vai ser ruim. Até o que ele fala de bom, ele fala como ruim. Tá? Por exemplo, eles falam assim, ó, os Hunos ultrapassam em barbarismo tudo que se possa imaginar. Ou seja, eles são inferiores em tudo. Bárbaro é inferior, né? Ignoram o uso da charrua. A charrua é um arado de ferro. Se eles não praticam agricultura, é lógico que eles não vão usar a charrua. A charrua é o arado que faz o buraco para plantação, para fazer os buraquinhos para plantação. Se eles não são agricultores, né, e os hunos não eram agricultores, eles criavam animais, eles vão fazer aquele tipo de agricultura só de subsistência ali. É por isso que eles não vão conhecer a charrua. As habitações sedentárias, casas ou cabanas. Eles também desconheciam isso. Por quê? Porque eles eram nômades. Então, eles não vão construir casas e cabanas. Eles vão viver em tendas, coisas que eles possam levar. Né? Eternamente nômades, habituam-se desde a infância ao frio, à fome e à sede. Pessoal, nem sempre. Eles são nômades porque eles fogem do frio, da fome e da sede. Eles vão procurar melhores condições para viver. Tá? Então, não é porque é nômade que as pessoas se habituam a isso. Nem todos os povos são assim. Seus rebanhos acompanham-nos em suas migrações, puxando carros que os levam, nos quais levam as famílias. Suas vestimentas consistem em uma única túnica de linho e uma casaca de peles de rato cozidas. Esse cozidas, amores, é de costurada, tá? Não confundam. Cozidas com S é de costura. Cozidas com Z é de cozinhar, de cozinha, tá bom? Então, eles falavam que eles usavam um casaco de pele de rato costurada. Não sabemos se é de rato mesmo. Um capacete ou barrete lançado para trás e peles de bode enroladas nas pernas completam esse equipamento. Seu calçado, cortado sem forma nem medida, não lhes permite marchar. Isso explica porque são incapazes de combater como infantes. O que é um infante? Fechem o microfone, pessoal. O infante é o soldado que vai na frente, ele vai a pé, ele combate a pé. São os primeiros da linha de frente de um exército, são os infantes, eles combatem normalmente a pé. Enquanto que, uma vez na cela, dir-se-ia estar empregados ao dorso dos seus cavalinhos feios. Isso é uma característica boa, porque eles eram bons nos cavalos. Mas como que ele coloca isso de forma pejorativa? Falando que são cavalinhos feios. Gente, eles tinham
criavam cavalos assim, eram cavalos maravilhosos, e eles são colocados como cavalinhos feios, mas infatigáveis e rápidos como um raio. Então eles colocam aí que o cavalo era bom, né? Nada igual a sua destreza do disparo e a distâncias prodigiosas das flechas dotadas de ossos pontiagudos, tão duros e mortíferos como o ferro. E aí eu vou explicar rapidinho, tenho poucos minutinhos aqui para explicar para vocês. Nossa, Sora, já é 10h59. 10h59. Eu vou explicar rapidinho. O romano, ele vem de uma região mais quente ali da Itália, regiões que o verão chega a 40 graus, tal, então são regiões mais quentes. Eles estavam habituados ao banho. A gente já viu as termas, os banhos que eles tinham, muita água que tinha na região. E por causa disso, eles não tinham nem cabelo comprido e nem barba. Então, todas as imagens que vocês verem dos romanos, eles vão estar de cabelo bem curto e barba bem feita. As mulheres, embora elas tivessem cabelos muito compridos, porque elas não cortavam, sempre estavam presos. Cabelos presos, com joias, grampos e tudo mais. Elas usavam joias no cabelo e tudo mais. Então, tudo muito preso. Isso para eles era um sinal de civilidade, né? Roupas leves, porque eles estavam no calor. Quando fazia inverno, eles usavam um tecido de lã ou até uma pele de animal, de urso, alguma coisa que eles usavam por cima, né? Os povos do norte da Europa, né, os vikings, tal, embora a gente não vá falar de viking, porque é em outro momento, mas os vikings é o que vocês mais conhecem. Eles vêm de regiões muito frias, de neve. Então, o cabelo comprido, a barba comprida, protege do inverno. Porque não deixa queimar o rosto. A pele do rosto é muito fina, né? O pescoço aqui, que a gente usa cachecol, eles usavam o cabelo. Então, é uma diferença por causa do clima, né? A bota que eles falam que eles usavam a pele de bode enrolada na perna, era para proteger a perna. Eles não tinham calças. Os romanos também não usavam calças. Mas como estava inverno, eles acabavam usando uma pele para proteger a perna, né? No cavalo e tal. Então, é só uma cultura diferente. O romano não entendia isso e via isso como algo ruim, né? Mas na verdade é porque eles estavam adaptados ali ao clima, às condições dele. Eles não tomavam banho porque eles estão no inverno. Eles ficam com neve 6 meses do ano. Como que o cara ia tomar banho? Nem tem água. Então, regiões que não tem água. Então, por isso eles não tinham o hábito do banho e tudo mais. Isso para os romanos era visto como algo muito ruim. Certo? Por isso que eles eram preconceituosos nesse sentido. Mas não que o outro fosse ruim. Era só uma outra cultura. Tudo bem? Tudo. Então, ó, já ultrapassamos o nosso horário. Beijos para vocês. Tchau. Parabéns. Beijos, beijos, beijos.